Pessoal, muito boa tarde a todos, a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse pequeno treinamento aqui sobre o Sketchbook. Eu peço a gentileza de confirmarem se vocês estão me escutando, por favor. Vê se está chegando o áudio certinho aí, por gentileza. Só uma confirmação aqui. Show. Beleza. Então, pessoal, primeiramente, obrigado aí, né, por vocês estarem participando. Eu tive essa ideia de fazer esse treinamento aqui ontem, depois do Big Brother, inclusive, e esse problema que a gente tem com a mesa digitalizadora, eu percebi que eu fiz o Papiman esse ano também, e na discussão do grupo do Papiman era a mesma coisa, né? Qual programa que a gente usa e tal. E aqui no Pro Olímpico foi novamente a mesma discussão lá. A gente sempre gosta de trocar essa ideia, né? Então ontem na hora que eu vi que alguém falou do sketchbook, eu já uso ele há algum tempo. Então eu falei assim, pelo menos o básico ali eu consigo passar pro pessoal. Então assim, eu não costumo fazer esse tipo de curso, tá? Não vou cobrar nada, não vou te vender nada aqui no final, eu vou só tentar contribuir mesmo para que vocês tenham os primeiros passos. Eu já tenho essa mesa digitalizadora minha, eu comprei ela em 2016, então já tem um tempo que eu tenho ela. E o Sketchbook foi um programa que eu demorei a encontrar ele, sabe? Eu sempre procurava um programa ideal. Por muito tempo eu usei o PowerPoint, que o PowerPoint, na hora que você coloca na apresentação de slides, ele tem uma opçãozinha de caneta, então teoricamente ele atendia, mas ele é muito limitado do PowerPoint. Você não consegue fazer uma linha reta, por exemplo. E pra gente que é da área da matemática, isso faz muita falta. Então, eu preparei um roteiro aqui, até simples para mostrar para vocês como é que eu faço o sketchbook, e no final a gente vai o produto dessa aula, vamos dizer assim, é que vocês consigam chegar no final conseguindo fazer um layout de uma tela bacaninha com sua marca lá, sua imagem, do jeito que você achar melhor, tá? Então não vou ficar enrolando muito não, e só vou me colocar à disposição depois também da aula se alguém quiser, tiver alguma dúvida, precisar de algum outro apoio, vocês podem me mandar mensagem lá no WhatsApp ou no Telegram, que eu consigo ajudar com isso, certo? Eu espero que todo mundo já tenha o Sketchbook aí instalado. Ele é um programa que ele é gratuito, a hora que você entra lá no site dele, ele já baixa e instalar ele é muito fácil, tá? Então eu já vou para a parte do programa instalado, certo? Então vou compartilhar minha tela com vocês aqui. A hora que você abre o Sketchbook, você vai ver essa tela aí. Esperar um minutinho aí pra... Tá aparecendo a tela pra vocês aí já provavelmente. Então, essa tela que vocês veem na hora que você abre o Sketchbook é a tela padrão dele, tá? É uma tela branca. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é explicar pra vocês esse canto direito aqui, ó. Não sei se vocês já mexeram com o Photoshop. A ideia do Sketchbook ela é muito parecida com a do Photoshop em relação a esse lado direito. Esse lado direito aqui são as camadas. Isso você não observa no programa tipo Paint. Então, se você nunca mexeu com o Photoshop, talvez isso aqui seja uma novidade. O que é essa questão de camada? Cada camada é como se fosse uma folha que vai sobrepondo uma a outra. Então, quanto mais alto você está mexendo em uma camada aqui nesse lado direito, mais em cima ela vai estar nessa pilha. Então imagina que você vai ter cada camada sendo uma folha, que elas vão se sobrepondo, e na hora que você olha de cima, você vai ver tudo o que tem nas camadas. Então é muito importante vocês terem essa distinção do que é uma camada, para você não errar na hora que você escrever alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Aqui está selecionado, tem uma camada 1 aqui, ó. Então ela está selecionada. Eu vou escrever alguma coisa aqui nessa camada 1. Por exemplo, eu vou escrever meu nome, Pedro. Beleza. Se eu criar outra camada e escrever meu sobrenome, França, como a gente está olhando de cima, parece que está tudo numa coisa só, mas não tá. Eu consigo apagar essa primeira camada que estava só meu nome, ou então eu consigo apagar só meu sobrenome. Assim como eu consigo mover algum deles também com a ferramenta de mover a camada. Então, a gente tem que ter essa noção já de início, tá? De que é uma camada. Camada é como se fosse em cada folha que vai sobrepondo uma em relação à outra. Se você escrever na mesma camada, por exemplo, deixa eu selecionar aqui a camada que estava escrito Pedro.
Você sempre vai ter que observar qual que está selecionada. Se eu escrever aqui outra coisa, Bahia, por exemplo. Agora, a minha camada que era só Pedro é Pedro Bahia. Se eu mover essa camada, vai tudo junto. Beleza? Então, camada nada mais é do que essas sobreposições. Beleza, deixa eu desmanchar essas camadas aqui. Ah, uma outra coisa, dá pra você só tirar a visualização dela, sem você apagar. Então, só você clicar nesse olhozinho que tem aqui em cada camada, ó, você consegue apagar. Aliás, desculpa, você não apaga, você só oculta. Então, você pode apagar ou então deixar ela aparecendo aí a seu gosto. No Sketchbook, não existe botão direito do mouse. Quem que substitui o botão direito do mouse é você pressionar a caneta onde você está querendo. Então, por exemplo, se eu quero apagar essa camada que está escrito Pedro Bahia, eu vou pressionar a caneta lá na camada. Você vai fazer um leve movimento para o lado até aparecer esse tracinho. Ó. Então você pressiona e arrasta um pouquinho para o lado. E não solta, tá? E segura. E aí ele te dá as opções, que você pode fazer com essa camada. Por exemplo, nesse caso eu estou querendo excluir. Excluir é nesse xizinho vermelho aqui, ó. Só se você passar a caneta em cima que ele te fala o que cada função dessa aqui é. Então eu vou aqui em excluir camada, pronto, ela sumiu. Vou fazer a mesma coisa com essa camada que está escrito França. Vou pressionar a caneta, arrastar um pouquinho para o lado, aí já aparecem as opções, ó. O que eu quero fazer com essa camada? Vou renomear, por exemplo. Então eu posso mudar o nome da camada aqui, vamos colocar ela para chamar França. E assim por diante. Eu vou deixar uma camada aqui em branco e vou apagar essa que está escrito França aqui. Sim. Pois não? Vocês não estão vendo minha tela, não? Ah, tá. Deixa eu ver se eu trouxer pra cá. Agora vocês estão vendo? Ou tá do mesmo jeito? Certo. Então deixa eu fazer só uma mudança aqui na visualização, então. Acho que vai resolver. Engraçado, né? Acho que não resolveu não, tá do mesmo jeito, não tá? Sumiu o retângulo preto? Uai, que esquisito, né? Mas tudo bem, obrigado pelo alerta. Tá, vou repetir aqui então essa parte das camadas, ó. Aqui do lado direito, então, a gente tem as camadas, certo? Então, eu vou escrever ali na camada 3, por exemplo, o meu nome. E eu clico nesse botãozinho de mais aqui, é onde que eu crio outra camada. Sempre que você cria uma camada, ela vai sobrepor a que está marcada, certo? Então, vou escrever aqui, por exemplo, França. Se eu apagar a camada de baixo, tirar a visualização dela, que é nesse olhozinho que tem aqui nela, aí você oculta a camada. Se você quiser voltar, é só você clicar de novo. O que é um erro comum que eu cometo às vezes também, e eu já queria alertar vocês para vocês não cometerem esse erro, é vocês tomarem cuidado toda vez que vocês forem escrever, observar se você está escrevendo na camada que você quer. Por exemplo, eu vou escrever aqui, por exemplo, Bahia. Eu quero que esse Bahia seja uma outra camada, eu quero escrever junto com França. Se eu escrever aqui, ó, tá vendo que a França está selecionado. Eu vou escrever Bahia. Então, Bahia está escrito agora junto com França. Se eu apagar essa camada, some tudo. Eu consigo mover isso também. Depois eu vou mostrar para vocês isso aqui de certinho, mas eu posso trocar a camada de posição. Beleza?
Como que a gente apaga uma camada, né? Eu falei que aqui a gente não tem botão direito. No Sketchbook, o que corresponde ao botão direito do mouse é você clicar na camada e arrastar um pouquinho para o lado. Que ele vai aparecer essa série de opções. E, por exemplo, aqui eu estou querendo apagar. Eu vou clicar em excluir camada. Sumiu. Eu vou deixar uma camada transparente aqui e vou apagar as outras. Pronto. Então, ele sempre vai te dar um plano de fundo, que é tipo um background, que vai ficar sempre no fundo. E você vai colocando as camadas aqui em cima. Lembrando que essa camada sempre olha a hora que você for escrever, se você está escrevendo na camada que você quer, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer de problema com isso. Beleza, posto então que o Sketchbook ele trabalha com camadas, vamos fazer primeiro aqui uma configuração inicial na tela. Se você for fazer aula online, transmitindo a tela, provavelmente você vai transmitir sua tela inteira, tá? Então, vamos fazer uma configuração primeiro. Esse botão aqui de cima, essa lupa, nessa parte superior, quando você clica nessa lupa, aparece isso daqui. Esse negócio aqui ele funciona da seguinte forma. Se você... Eu vou dar mexer no zoom. Para mexer no zoom é aqui nessa lupa central. Então, de novo, você vai segurar na caneta e arrastar para a esquerda ou para a direita. Quando você faz isso, você está mexendo no zoom da sua tela. Beleza? Então eu vou deixar ela aqui assim, que quando você abre o Sketchbook, ele fica no zoom tradicional. Você consegue arrastar para o lado. Como que você arrasta para o lado, ao invés de mexer no zoom? Aí você vai nessas setinhas. Você vê que você pode ir aqui para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Então você pode... não é bem clicar na setinha, não. Você arreda o mouse para o lado que você quer. E, de novo, você pressiona a caneta... Deixa a caneta pressionada, aparece essa mãozinha, aí você arrasta. Aí você pode mover a sua tela para onde você quiser. Lembrando que a nossa tela é só o que está em branco, tá? O que está em cinza aqui não é a nossa tela. Isso aí é como se fosse um vazio. O que você tem de área de trabalho mesmo é só o que está em branco. Então, eu sugiro que vocês vão testando isso, tá? Aqui no meio, se você pressiona, é zoom. Você pode tirar o zoom ou aumentar o zoom. Se você for para a esquerda ou para a direita. E se você quiser mover a tela, só você arrastar para cima, para baixo, mas pegando sempre nessa beirada aqui. E você consegue torcer também, rotacionar, que seria nesse negócio aqui, mas eu não vou clicar aqui não, porque eu não quero rotacionar minha tela. O que acontece? Se você trabalhar no Sketchbook desse jeito que você está vendo, a sua área de trabalho ela fica muito limitada. A sua área de trabalho fica sendo só esse pedaço branco aqui, ó. Então, por exemplo, a hora é fácil, é rapidinho, você consegue preencher isso tudo. Então, qual que é a nossa ideia? Eu vou criar primeiro aqui uma tela como se fosse um quadro infinito. Que aí, por mais que você escreva, dificilmente você vai escrever na tela inteira. Como que a gente vai fazer isso? Você vai fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui para o meu zoom normal. Você vai clicar em imagem, aqui em cima, e depois tamanho da tela. O tamanho da tela que eu uso, eu sempre coloco aqui 2500 por 2500. 2500 pixels por 2500 pixels. Porque aí é como se a nossa tela ela ficasse uma tela gigante. Aí você não vai ter problema de sua área de trabalho terminar. Então pronto. Em princípio você não vai ver mudança, mas se você mexer no zoom você vai. Agora, ó, olha o tamanho que ficou minha tela. Aqui embaixo ele mostra, ó, qual que é o zoom que você está dando. Ó. Eu vou deixar ele no 100% ali. Só arrastar para a esquerda ou para a direita. Lembrando que é naquela lupazinha. Beleza, então agora, ao invés de eu ter só a tela do tamanho do computador, eu tenho uma tela gigante. Para cima e para baixo aqui agora tem quadro se eu quiser mexer nele. 2500 por 2500. Certo. Agora, que é uma coisa que eu acho que é útil pra gente é a gente colocar uma malha quadriculada. Porque a malha quadriculada ela ajuda bastante. Então vocês vão baixar o arquivo que eu mandei pra vocês lá e naquela pasta que eu mandei no grupo tem lá uma imagem que chama malha quadriculada. Então eu espero que vocês já tenham baixado essa imagem e a gente vai inserir essa malha agora aqui. Eu já deixei ela no tamanho certinho.
Então você vai fazer isso aqui, ó. Você vai vir, depois que você já baixou a imagem lá, arquivo, adicionar imagem. E aí você vai procurar a imagem da malha quadriculada. Tá aí. Agora, gente, presta atenção numa coisa. Eu vou esperar um minutinho para todo mundo conseguir adicionar. Você vai em arquivo, adicionar imagem, e aí você abre aquela malha quadriculada que eu mandei para vocês. Nota o seguinte, essa malha quadriculada, ela aparece como uma camada nova, ok? Então você pode ocultar essa malha se você quiser, ou você pode deixar aqui. Qual que é a minha sugestão? Eu gosto de deixar essa malha quadriculada, mas da forma mais leve possível. Então você consegue mexer na transparência dela, que é aqui do lado, ó. Tá vendo que tem um senzinho aqui? Então você vai marcar a camada da malha que você quer. Se você quiser até renomear ela aqui para você saber o que isso aqui é, ó, você vai em renomear camada. Escreve ali malha, só para você saber o que é essa camada. Se vocês ficarem com alguma dúvida aí, vocês podem me falar, viu, gente? Então eu vou mexer na transparência. É nesse senzinho aqui, ó. Então, de novo, você pressiona a caneta nesse senzinho e arreda para baixo. Aí você vai ver que ela vai ficando transparente, tá vendo? Aí você vai regular isso daí, gente, do tanto que você achar que fica bom. Tem gente que gosta de deixar clarinho, tem gente que gosta de deixar um pouco mais forte. Eu, particularmente, eu gosto de deixar ela mais clarinha, de modo que eu consiga ver, mas que ela não fique tão aparente. Então, assim, por exemplo, acho que 32% aqui pra mim tá bom. Você regula aí o tanto que você quer deixar ela de transparente. Então isso aí é mais pra gente ter uma noção. Outra coisa, essa malha quadriculada é bom que ela fique na camada de baixo, para tudo que você escreva apareça em cima dela. Então eu vou arredar ela aqui para baixo. Então eu vou pegar nessa setinha que tem aqui do lado na camada, ó, só segurar e vou arredar para baixo. Então nesse momento, como que está a minha distribuição de camadas? Eu tenho um plano de fundo que está na cor branca. Em cima desse plano de fundo eu tenho essa malha quadriculada. E o que eu for começar a escrever agora vai ser em cima do plano de fundo, em cima da malha. Aí que está a questão. Vamos supor que você vai escrever, olha só qual que é a camada que está marcada. Tá vendo que está na malha quadriculada? Se você escrever aqui, ó, e apagar a malha, e quiser apagar esse rabisco, você vai apagar a malha, porque você escreveu na mesma camada. Então, quando você for escrever, tenha o cuidado de não escrever nessa camada. Escreve na camada de cima. Aí você escreve, você quer apagar esse rabisco? Você apaga, mas a malha continua. Essa malha eu sugiro que você deixe ela aí para sempre, tá? Vocês estão acompanhando até aqui? Como é que tá aí, gente? Vê se vocês estão seguindo. Sim. Eu mandei o arquivo lá da malha. Você chegou a pegar ele? Isso aí você vem aqui, ó, arquivo, lá em cima, adicionar imagem. Aí você vai escolher onde é que você baixou. Nada. Aí, só repetindo então essa parte, a hora que você colocar a malha, você clica nesse deve estar 100 aqui, ó, aqui do lado da camada. Você clica com a caneta e coloca para cima ou para baixo para você deixar ela mais transparente, porque a malha é só... Ah, não, beleza. É só pra gente ter uma referência. Então... Ah, não, beleza. Tranquilo, tranquilo. Então, gente, nesse momento aqui a gente já está pronto para começar a escrever, né? Eu vou deixar selecionado aqui, ó, não deixa marcado na malha quadriculada, tá? Deixa uma outra camada, clica nesse maisinho aqui, se não tiver uma camada pronta. Aí que vai entrar o jeito que você prefere. Tem gente que gosta de deixar a tela desse jeito e já começar a escrever.
Eu, particularmente, eu prefiro deixar o fundo preto. Ou então numa cor mais escura. Tanto no vídeo que eu mandei lá, talvez vocês tenham visto, eu gosto de deixar a cor escura no fundo. Então como é que eu vou fazer? Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem aqui. Eu gosto de deixar desse jeito que tá aí, ó. Como é que eu faço isso, né? Se você preferir fazer isso igual eu. Você vai criar uma camada nova. Você vai clicar nesse baldezinho aqui de cima, que chama preenchimento estendido. E você vai colorir a camada da cor que você quiser pôr no fundo. A cor você seleciona aqui do lado direito, ó. Então vamos supor que eu escolhi essa cor aqui, eu escolhi um tom mais escuro. Tá quase tudo preto ali a cor que eu escolhi. Então você clicou no baldezinho, você vem cá e dá só um clique na tela. Você vê que minha tela ficou toda preta. Minha malha sumiu. Por que minha malha sumiu? Só você olhar aqui na camada, ó. Tá vendo que o que eu pintei de preto tá em cima da malha? E isso não é o que eu quero. Eu quero que minha malha fique em cima. Então só arrastar a camada aqui para baixo, que aí a malha vai aparecer de novo. Por que aqui não apareceu? Por causa da transparência. Deixa eu ver se eu consigo mexer na transparência dela. Aqui pra mim tá aparecendo, mas pra vocês provavelmente não vai aparecer. Essa cor aqui ela ficou um pouco escura. Deixa eu colocar uma cor um pouco mais clara, tipo um cinza. Pode deixar assim, acho que assim tá legal. Mas se você quiser deixar o fundo branco também, fica a seu critério, viu? Você só tem que marcar o baldezinho aqui, pintar da cor que você quer colocar o fundo e mover a camada para baixo. Minha dica, não coloca cor muito vibrante no fundo não. Ou você coloca preto ou você coloca branco. Não foge muito. Ou então um tom desse assim, ó. Não põe tipo assim um verde não, porque o aluno não vai conseguir nem olhar pro computador se você colocar uma cor muito brilhante. Então você coloca aquele verde fosco, sabe? Só você procurar aqui no lado direito que você vai achar essas cores. Então, beleza, já coloquei meu fundo, vou deixar ele dessa cor, já coloquei minha malha, vou excluir essa camada que eu tinha criado aqui, não vou precisar dela. Lembrando, vou criar outra camada agora em cima. Agora a gente vai estar pronto para começar a escrever. Presta atenção, gente. Do jeito que a tela tá, no meu ponto de vista, ela tá um pouco poluída. Você consegue dar uma limpada clicando nesse... Eu não sei que símbolo que é esse aqui, ó. Tem tipo uma bolinha aqui, controles da interface. Tá vendo? No canto inferior esquerdo. Você clica lá na caneta e vão aparecer aqui 5 opções para você. Você vai em interface de usuário desativada. Ele dá uma limpada na tela. Ele tira algumas coisas que a gente não vai utilizar. Então, se você quiser voltar, é só você clicar nesse mesmo botãozinho e vai em interface de usuário completa. Que aí ele volta com todos os controles. Mas eu prefiro deixar interface desativada. Que aí ele some algumas coisas e fica uma coisa mais limpa. Vou arredar essa barra de ferramenta aqui para cima. E pronto. Agora a gente vai começar a escrever. Lembra de marcar uma camada nova para você escrever, tá? Porque se você escrever na camada da malha, você não vai conseguir apagar depois. Vamos lá. Eu gosto de usar para escrever esse pincel aqui, ó. Deixa eu ver se aparece o nome dele. Caneta de pintura. Você tem vários tipos de pincéis aqui, ó, no lado esquerdo. Você vai poder escolher isso depois. Mas eu gosto desse aqui, caneta de pintura. Qual que é o detalhe dele? Você faz um risco. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Ele muda a grossura dependendo da forma que você faz, da pressão que você põe na caneta. Então ele fica eu acho que ele fica um risco bonito. Então eu só uso ele para tudo. Pincel de pintura. Mas se você quiser usar outro, não tem problema. Você pode escolher aqui qualquer um desses pincéis. Como que você configura um pincel desse? Você vem aqui, ó. Tá vendo que tem uns controlezinhos? Então você clica aqui e você regula o tamanho e a opacidade. Se você quiser usar esse que eu estou usando aqui, é o que eu sempre usei. Eu sempre coloco o tamanho dele 6,4 e deixo com a opacidade dele de 100%. Se você quiser mudar aqui, é só você mudar. Você vai ver que o tamanho do traço muda, tá vendo? Mas 6,4 para mim é o que eu acho que me atende bem. Esse número ele é meio aleatório.
Então eu sempre uso ele. Se você quiser testar outros pincéis depois, vocês podem testar, mas esse daqui é o que eu gosto. Aqui você vai ter algumas opções, ó. Isso aqui você pode testar depois também. Por exemplo, esse negócio aqui, ó, esse triângulo esquisito aqui, ele serve meio para você distorcer o que você está escrevendo. Então você escolhe ele e vai passando aqui, ó, e ele vai distorcendo. Nunca usei isso. Esse outro aqui, ele serve para deixar um borrão. Por exemplo, essa gotinha, vou passar um borrão aqui, ó. Ele não apaga não, sabe? Tipo borra. Não sei para qual que é a finalidade disso também não, nunca usei. E aqui você tem dois tipos de borracha. Essa borracha aqui é uma borracha dura. Ah, sim. Entendi. Beleza. O povo que é designer, né, na verdade, deve ter utilidade para eles de fato. Essas duas borrachas que tem aqui, a diferença dela é que uma é uma borracha dura, que ela apaga tudo mesmo, e a outra é uma borracha mais macia. Então, para você apagar tudo, você tem que fazer igual uma borracha de caderno mesmo. Então, você pode testar as duas. Normalmente eu só uso essa dura, que normalmente eu quero apagar tudo de uma vez. Beleza. Vamos lá para a parte de cima. Na parte de cima, deixa eu apagar isso aqui também de uma vez. Nessa parte esquerda, então, só tem os pincéis que você pode escolher, depois você testa, e as borrachas. Na parte de cima tem os controles. Toma cuidado com uma coisa, gente. Essa lupa aqui, ó, ela serve para você mexer no zoom da tela inteira. Então, vou te dar um exemplo, ó. Vou escrever aqui Pedro. Se eu mexer com essa lupa, eu vou estar mexendo todo mundo. Tá vendo que minha malha tá mudando de tamanho? O Pedro tá mudando de tamanho. Então essa lupa ali, ela serve para a tela inteira. Tanto para o zoom quanto se você for mover alguma coisa aqui, ó. Tá vendo que a malha tá mexendo? Tudo tá mexendo. Se eu quiser mexer só a camada, aí é esse outro aqui, ó. Que faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa, essa coisa. Só que ele mexe só a camada. Olha a diferença. Tá vendo que eu tô mexendo só a camada Pedro? A malha tá do jeito que ela tava? Então isso é uma diferença que você tem que estar atentos. Se você quer mexer só na camada, é essa função. Se você quer mexer em tudo, aí é na lupinha. Beleza? Então, ele mostra lá embaixo a escala também. Vamos deixar aqui quieto. Essa função aqui é a função de selecionar tradicional, que vocês estão acostumados. Qual que eu chamo a atenção aqui, que é uma que eu uso de vez em quando e talvez vocês vão usar também. Essa varinha mágica aqui, ó. Essa varinha mágica, ela seleciona, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ela seleciona a letra toda. Tudo que está na cor azul, ela seleciona. Então, se eu quiser pegar, por exemplo, aqui, clicar com a varinha mágica ali, ó, ela seleciona tudo também que está na cor azul. Por que não selecionou o R e o O? Porque não está ligado um no outro. Se eu clicar aqui, ó, no R, aí ela vai pegar tudo que está azul ligado. Então essa varinha mágica ela é útil para quê? Às vezes você quer colocar uma questão e você quer tirar o fundo branco, por exemplo. Você quer tirar o fundo branco. Então você vem cá, clica na varinha, clica lá no fundo branco, ele vai selecionar o fundo branco, você dá o delete e acabou. Então ela é útil para esse caso. Se você quiser cancelar a seleção, é esse símbolo aqui, ó. Essa seleção com esse xizinho vermelho. Aí tipo você tira a seleção, o que você selecionou. Tem outras funções aqui, mas eu nunca usei, então não sei nem explicar para que elas vão servir todas com detalhe, não. Vamos para a próxima função aqui, transformar. É uma função que eu mexi nela também uma ou duas vezes só, que ela consegue te dar esse tipo de efeito aqui, ó. Mas a gente tem que procurar saber melhor como é que ela funciona, porque deve ter uma lógica para isso, né? Mas ela consegue fazer esse tipo de distorção. Só você marcar ali a camada que você quer e ir arrastando. Aí vocês vão testando isso aqui depois também. Mas deixa isso quieto também, que eu não quero mexer com isso aqui agora, não. O baldezinho aqui, vocês já sabem para que é.
esse baldezinho, ele é um balde de tinta, né? Então, para colorir. Essa aqui, ó, a função texto. Essa aqui é uma que eu uso muito. Se eu vou colocar uma questão aqui e eu quero colocar o enunciado dela, você pode colocar aqui na função texto. Qual que é o problema? Essa função texto no Sketchbook, vocês vão ter um pouco de dificuldade só para fazer a formatação. Por exemplo, eu vou escrever aqui algumas coisas aqui. Pedro, teste, Bahia, Salvador, matemática, professores, IMPA, Prolímpico. Por exemplo, você consegue escolher a fonte, a cor, você consegue ter muito recurso para isso. Então vou colocar, por exemplo, aqui, ó. OK. Ele aparece como uma camada. Ele provavelmente apareceu fora aqui da minha tela. Olha ele aqui em cima. Ele foi parar lá em cima. Então deixa eu buscar ele. Vou mover minha camada aqui para onde eu estava trabalhando. Isso acontece de vez em quando, tá? Dele colocar uma coisa fora dessa área. Então tá aí o texto, ó, que eu escrevi. Pedro, teste, não sei o quê. O que acontece? Você não tem muita facilidade para formatar esse texto a partir do momento que ele está aqui. A formatação que você vai fazer é a mesma de camada. Você consegue diminuir a camada, ajustar ela para cá, por exemplo, aumentar mais um pouquinho se você quiser, mas é como se fosse uma camada. Se chegar aqui no final do texto, ó, ele não pula para outra linha, você tem que fazer isso na raça. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu continuar escrevendo. Teste, Pedro, Bahia, matemática, Enem, Sisu, ProUni, não sei o que. Eu tinha colocado a cor também, ele não pegou a cor não, né? Vamos marcar tudo ali, vamos pôr na cor amarela. Pronto. Olha lá, você tá vendo que ele não consegue... Ele não pula da linha lá para baixo, você vai ter que ajustar isso aqui na raça. Então como é que você vai ajustar isso aqui na raça? Você vai colocar mais ou menos aqui, ó, onde começa o texto que você quer. Você está vendo que ele está indo até Prolímpico. Depois de Prolímpico, eu quero passar isso aqui para baixo. Então você tem que fazer isso na raça. Você vai lá na camada, editar camada de texto. Aí você vai procurar aqui, onde é que está escrito Prolímpico aqui. Aqui, ó. Professores, IMPA, Prolímpico. Você vem cá e dá o Enter. Aí, sim, ele joga lá para a linha de baixo. E aí você consegue fazer o ajuste aqui de novo. Pronto. Ele não faz isso sozinho. Isso é uma coisa ruim que eu acho nele, porque às vezes a hora que você bate um texto, se você copia e cola um texto ali, ele põe o texto todo na linha só. Então você vai ter que ir medindo ali meio que um a um. É rápido para fazer, sabe? Mas é uma coisa que ele poderia já entregar isso um pouco mais rápido. Então, lembrando, esse ajuste você faz aqui, ó. Clica na camada de texto, vai em editar camada de texto. Vamos seguir aqui, ó, deixa eu criar uma outra camada aqui. Outra função legal que ele tem é a régua. Isso aqui é uma outra que eu uso muito também, só você clicar na régua. Se não tiver aparecido para você na hora que você clica, você vem aqui nessa lupinha, tira o zoom, e aí você vai ver onde que ele abriu essa régua, que pode ser que ele não abra essa régua na sua tela. A régua é bom por quê? Porque você coloca aqui a coisa do jeito que você quer e faz os traços em linha reta. Então, geometria analítica, por exemplo, usa isso aqui toda hora. Toda hora, toda hora, toda hora. Consegue fazer retas aí em qualquer direção. Reta horizontal e vertical é só você segurar o Shift. Segura o Shift que você consegue fazer reta horizontal e vertical. Isso para mim é o melhor do Sketchbook, é isso. Só dele fazer linha reta horizontal e vertical já é uma mão na roda. Já faz um plano cartesiano aqui rapidinho. A reta que você vai colocar aqui, aí você vai ter que puxar na régua tradicional. Ele não faz reta, pelo menos que eu saiba, ele não faz reta inclinada. Retinho, só se for com a régua. Beleza, deixa eu desmanchar isso aqui então, que já ficou um pouco poluído. Próxima função aqui é a elipse. Ele também consegue fazer
Deixa eu colocar outra camada. Ele consegue fazer elipse também. Você controla aqui como é que você quer que ela fique. Se ela quer mais, um pouco mais esticada ou menos esticada. Você posiciona ela e só fazer o contorno. Aí ele vai e faz o negócio certinho. Aqui tem uma curva francesa. Eu não sei o que é isso. Não sei se é ignorância minha, mas pelo que eu vi, na verdade, é o pessoal que mexe com moda que usa isso. Eu não sei se a gente usa para alguma coisa. Essa outra função aqui, ó, é uma que eu não sei mexer, mas é uma que eu quero descobrir. Porque ela serve para dar noção de profundidade. Mas eu não sei mexer nela ainda, eu nunca usei. Essa próxima função é um eixo de simetria. Esse daqui é top também. Pode ser que você tenha que tirar o zoom de novo aqui para você achar onde é que ele está certinho. Você tem que procurar essa bolinha aqui, ó. Ela que te dá o controle, tá vendo? E aí você chega ela perto ali de onde você vai mexer. Deixa eu voltar pro meu zoom normal aqui, ó. Esse eixo de simetria, como o próprio nome já diz, é para você fazer figuras simétricas. Então deixa eu desmanchar esse elipse aqui, deixa eu colocar uma outra camada. Pronto, aqui está meu eixo de simetria. Tudo que você escrever de um lado, ele vai fazer simétrico do outro. Por exemplo, Pedro. Exatamente simétrico. Se você clicar aqui do lado, aí ele aparece um outro eixo de simetria, que seria um eixo horizontal. Aqui no caso, você pode notar que eu estou com os dois selecionados. Eu estou com o eixo de simetria tanto vertical quanto horizontal. Por isso que na hora que eu escrevo, está aparecendo 4 desenhos. Tá vendo? Mas você pode selecionar só um ou outro. Vamos abrir outra camada aqui para não ficar tumultuado o desenho. Se eu colocar só um ali, posso colocar só o outro, ou eu posso colocar os dois. Isso daqui para geometria de posição mesmo é muito bom. Muita questão do Enem que fala de simetria, de rotação, isso aqui ajuda pra caramba, essa função. Tem aqui a outra simetria também, eu não vou puxar ela aqui não, só para não sair do meu zoom. Um detalhe, essa funçãozinha aqui, ó, ampliar, parar traços na linha central, ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Deixa eu mostrar para vocês a diferença. Eu vou colocar desse jeito que está aqui primeiro, esse negócio. A hora que eu estou fazendo um desenho, ó, do jeito que está selecionado ali, ele para na linha de simetria. Ó. Ele para, ele não continua. Se eu desmarcar isso daqui, a hora que eu faço o desenho, ele continua quando eu passo da linha de simetria. Então essa função aqui, ó, ela serve para você decidir se você quer que passe da linha de simetria ou não. Isso aqui é muito bom às vezes também para você fazer parábola. Vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Ou então esboço de parábola, né? Melhor dizendo. Vamos continuar aqui que depois eu volto nessa questão de parábola. Esse daqui chama traço regular. Ele é para você fazer alguma curva, algum desenho. Ele é tipo uma cordinha que vai puxando, tá vendo? Então, você consegue fazer um desenho com um pouco de suavidade. Você está puxando essa cordinha. Você pode testar você vê que o nosso mouse está aqui cruzinho, mas o traço está feito com a cordinha atrás. Então, para você fazer uma curva, por exemplo, assim, ó, você vê que ela fica muito mais harmônica do que se você estivesse fazendo ela à mão livre completamente. Então, esse traço aqui é muito legal. Do lado dele tem o outro também, que é muito bacana. Esse daqui, ó. Esse daqui ele serve mais para curva. Por exemplo, se eu faço um círculo, tentando fazer um círculo, ele reconhece o que você está tentando fazer e dá tipo um acabamento. Percebe? Por exemplo, aqui eu estou fazendo a mão livre. Ó. Ele vai e faz um ajuste. Isso acontece com curva. Qualquer curva que você faça, ele dá uma melhorada nela. E aí fica legal para a gente fazer parábola. Se eu misturar isso, esboço de parábola, melhor dizendo, com a simetria. Por exemplo, eu coloco aqui para fazer uma simetria aqui e esse traço preditivo marcado. Então eu posso fazer uma coisa tipo assim, ó. A hora que eu desmarco ali, fica um esboço de parábola
um pouco melhor do que se a gente fosse fazer ele completamente à mão livre. Então é só você colocar a simetria e essa funçãozinha que está marcada aqui, que ele dá tipo um acabamento nas curvas que a gente faz. A próxima função aqui é uma que vocês vão gostar também muito, né? Fazer círculo. Para fazer círculo certinho, você aperta o Shift. Então, hora que você aperta o Shift, ele começa marcando o centro, e aí você vai abrindo o seu círculo ali até o tamanho que você quer. Então, o ponto inicial do seu círculo é sempre o centro dele. Tá? O ponto inicial é sempre o centro. E aí você vai e abre até o tamanho que você quer. Se você não segurar o Shift, aí ele forma elipse, forma qualquer figura diferente de círculo. Tá? Então, se você quiser um círculo, é só você apertar o Shift junto. Aqui para o quadrilátero é a mesma coisa. Se você puxa ali com o Shift, ele forma o quê? Ele forma um quadrado. Se você não segura o Shift, ele forma um retângulo do jeito que você quiser. Mesma coisa aqui para a reta. Se você segura o Shift aqui para a reta, ele faz ou horizontal ou vertical. Vai depender do ângulo ali, mas essa daqui não precisa muito não de você... Só você marcar o início e o fim dele que ele faz as retas. Tranquilo. Bom, é isso. Em relação às cores. Essas cores que vocês estão vendo aqui do lado direito, elas me atendem bem. Eu nem procuro outras cores não. Eu só uso essas que estão aqui de baixo. Porque ficam cores bonitas. Pelo menos para o fundo branco e para o fundo escuro, as cores elas ficam destacadas. Elas ficam bem legais de serem vistas. Principalmente amarelo, laranja, o azul também fica bacana. Então, normalmente eu só uso essas cores. Se vocês quiserem mudar as cores, é ali que mexe. Você seleciona isso tudo aqui, ó. Você pode mexer nessas cores todas. E eu queria fazer com vocês aqui agora, eu quero mostrar para vocês como que eu faço para colocar uma questão aqui, de modo que ela fique num layout bacana, para vocês já fazerem as gravações que vocês quiserem. Para eu fazer gravação, eu sempre uso o PowerPoint. O PowerPoint ele tem uma função maravilhosa que você não precisa editar quase nada. Não sei se todo mundo conhece. Você vai em inserir no PowerPoint, mídia e depois gravação de tela. Então, se você for fazer vídeo para o YouTube, é o melhor que tem no meu ponto de vista. Porque ele permite que você escolha a área da tela que você quer que fica gravando, ele já grava o áudio junto, você não tem que preocupar com nada depois. Você já consegue fazer tudo de uma vez só. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pega uma questão e coloca aqui para a gente fazer uma resolução de uma questão, alguma coisa assim. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar uma questão, eu mandei uma prova do Enem para vocês. Deixa eu ver se ela tá... Onde que ela tá aberta aqui? Vou abrir aqui para vocês verem como é que eu faço para preparar uma questão. Aí vocês podem pegar outro arquivo que eu mandei para vocês lá, que é uma prova do Enem, certo? PDF. Então, ó, abri o PDF aqui do Enem, vou escolher a questão que eu quero fazer a resolução dela. Vocês podem escolher qualquer uma aí, tá? A ideia é mais ou menos a mesma. Eu vou fazer uma que tem imagem, para vocês verem a estratégia que eu faço. Então, por exemplo, vou fazer essa 151 aqui, ó. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar a questão na tela e eu resolvo logo embaixo. Então, aqui, uma administração municipal e tal. Isso tudo aqui é texto. Então, o texto eu posso vir aqui, Ctrl C, normal, e vou tentar colar ele lá na função texto. Então, repetindo,
crio uma camada nova aqui. Aliás, se bem que o texto ele já cria sozinho. Vou aqui, ó, adicionar camada de texto e colo. Pronto. Aí o texto da questão tá aqui. Uma administração municipal, tal. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer é a cor. Como eu estou usando a cor aqui de fundo escura, eu vou colocar o meu texto aqui na cor branca, por exemplo. Seleciona tudo, muda a cor dele, meu texto aqui está branco, certo? E dou OK. Beleza, já apareceu aqui o texto. A hora que o texto aparece, ele já aparece essa opção aqui para você posicionar ele do jeito que você quiser, ó. Então você pode arrastar aqui para baixo. Tá vendo que a letra está muito grande? Não precisa de deixar esse tamanho para você fazer filmagem, não. Então vou diminuir, clicando aqui na porção central dessa bolinha. E vou diminuir até um tamanho que eu acho que fique legal. Por exemplo, eu acho que assim ficou bom. O tamanho da letra. Agora, tá vendo que... Lembra que eu falei com vocês que ele é um pouco ruim para fazer a formatação? Aí eu vou ter que ajeitar isso aqui na raça. Por exemplo, de 10 placas de sinalização, eu posso jogar isso aqui para a primeira linha. Como que eu vou fazer isso? Vou lá na camada de texto, aperto a caneta nela e seguro, até aparecer editar camada de texto. Então vamos lá, ó. Eu quero que de 10 placas aquele D vá lá para cima. Aqui eu vou ter que marcar tudo. Eu não vou colocar preto não, porque senão eu não consigo ficar enxergando isso aqui toda hora. Vamos colocar esse cinza aqui. Isso. Então, ó, de 10 aqui, eu vou jogar esse de 10 lá para a primeira linha. E aí eu vou testar se está chegando lá no final da minha tela. Uma administração, tal. Ali passou um pouquinho, eu prefiro diminuir um pouco mais minha letra. Pronto. Então agora eu já tenho minha referência. Ó. Até pátio dá para eu escrever. Então eu vou voltar lá e vou escrever todas as linhas até ajustar com esse finalzinho aqui da palavra pátio. Então eu vou de novo lá, editar a camada de texto. Vamos lá. O profissional que está aqui, ó, eu vou jogar ele para a segunda linha. Aí eu vou sempre pegar como referência aqui, ó, a linha de cima. Vou subir aqui de novo. Placas, aqui, ó. Aí aqui essa linha já está passando, ó, porque eu já sei que minha referência é até pátio. Então, depois de cobrará, eu vou dar um Enter, porque aí eu jogo isso aqui lá para baixo. Cobrará um valor de, volto aqui, vou lá pro final, puxo aqui mais uma. Pronto, aqui ó, pátio cobrará. Esse D, ele já vai ter que ir lá para baixo. E aí você vai ajustando. Isso aqui é um pouco de prática, tá? Hoje em dia eu faço isso aqui até um pouco rápido, mas como ele tem essa dificuldade de ajuste, às vezes a gente vai ter que fazer isso aqui um pouco meio que na raça. Então você vai ajustando. Vamos ver se deu certinho. Olha lá, agora ficou legal. Se você estiver achando a letra grande ainda, você pode diminuir um pouquinho. A primeira parte da questão está aí. Vamos lá para a segunda parte dela, mesma coisa. Vou copiar o texto, Ctrl C, vou adicionar aqui uma outra camada de texto e Ctrl V. Vamos ver como é que ficou? Aí, ó, você vê que o texto não apareceu na tela. Então, aqui, ó, apareceu ele agora. Quer dizer que ele aparece em algum lugar. E às vezes você tem que diminuir o zoom para você ver para onde que esse texto foi parar. Então, eu vou diminuir. Vou colocar aqui mais ou menos ali do mesmo tamanho. Você pode até colocar em cima assim para comparar, ó. Acho que tá mais ou menos do mesmo tamanho ali, tá legal, ó. Pronto. Vamos colocar tudo agora na mesma cor. Vou colocar tudo na cor branca. Aí, se você quiser deixar de outra cor, não tem problema não. Mas lembra de deixar tudo na mesma cor, tá? Porque senão vai ficar avacalhado. Vamos lá mudar para cor branca. Editar a camada de texto mais uma vez. Ficou branco ali. Mesma coisa com a outra.
Pronto. E a imagem, né? Aí a imagem, gente, faz o seguinte, ó, para vocês não terem problema com a resolução, você faz o seguinte, aqui no PDF você aumenta o máximo que você conseguir. No PDF, tá? Não deixa para aumentar lá no programa, aumenta no PDF original. Por exemplo aqui, ó, esse aqui é o máximo que eu consigo aumentar. Aí eu printo minha tela, print screen, vou lá e colo a imagem aqui, ó. No caso aqui eu tive que abrir uma outra camada, tá? Porque ele não cola em cima da camada de texto. Então você cria outra camada e cola a imagem na camada nova. Aí você vê que vem a imagem inteira, tá? O print da tela inteira. Como que eu faço para resolver isso? Você vem aqui, ó, no selecionar, aqui em cima. Aqui está selecionada a varinha mágica. Vem aqui no retângulo. Clica aqui no retângulo e aí você seleciona só a imagem que você quer. Selecionei só a imagem e vou aqui, ó. Essa opção aqui é uma que eu uso muito também, ó. Selecionar o inverso, ou então Ctrl Shift I. Porque na hora que eu faço a seleção, teoricamente ele está selecionando só a minha imagem. A minha imagem eu quero deixar, então eu vou pedir para ele selecionar o inverso e dou um Delete. Que aí vai ficar agora só a minha imagem. Gente, tem umas perguntas ali, eu já respondo, tá? Só tô fechando aqui. Na hora que fica só essa seleção, gente, primeiro você cancela a seleção aqui em cima no xizinho. Você cancela, ajusta o tamanho da camada, não da imagem toda. A camada, lembra que a camada a gente mexe é nesse símbolo aqui, ó, transformação rápida. Então vem cá, diminua a minha imagem e coloca uma imagem aqui, por exemplo. Aí, eu sugiro, quando vocês forem se você estiver trabalhando com fundo preto, deixa a imagem desse jeito que está aqui, porque se você tirar o fundo branco ali da imagem, vai ficar esquisito. Não vai dar destaque. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficaria. Com a varinha mágica aqui, ó, você vem cá, seleciona e delete. Tá vendo que perde um pouco o contraste? Se você tiver com fundo branco, você nem teria um problema desse. Então minha dica é deixa o negócio, deixa o fundo ali branco mesmo, que não fica feio e não perde o contraste. E nesse momento você está pronto então para gravar sua questão, para gravar sua resolução. Aí lembrando, se você tiver no PowerPoint para fazer a gravação do jeito que eu falei aqui, a hora que você clica em iniciar a gravação, ele vai perguntar qual que é a área que você quer que grave. Você quer gravar a tela inteira? Não precisa, gente. No PowerPoint, a hora que você for gravar, você vai colocar que você quer gravar só isso aqui, por exemplo. Por que você vai colocar só essa área que eu estou indicando? Porque para você colocar no YouTube, não precisa aparecer essas ferramentas aqui do lado, as ferramentas aqui de cima, as cores. Para o YouTube, o que interessa é só o conteúdo, e o conteúdo está só aqui dentro. Ó. Então você vai lá e marca só essa região onde você vai escrever de fato. Aí você põe para gravar. Lembra de criar uma nova camada, tá? Para a hora que você for escrever. E aí você vai fazendo. Uma administração, vou fazer um exemplo. Uma administração municipal encomendou 10 placas. Aí você pode ir marcando, ó, deixa sublinhado, aperta o Shift, né, para marcar certinho. Use 3,14 como aproximação para π. Essa questão aqui, ela, se não me engano, você tinha que partir ela aqui para aparecer um quadrado. Aí você consegue mostrar isso tudo. Aqui você tem um quadrado. Aqui você vai ter um pedaço de circunferência. Aí você pode marcar aqui, ó, aí você usa uma outra, essa função aqui, ó, para sua curva sair mais ou menos curva mesmo. E aí você pode mostrar aí, você vai ter aí uma série de possibilidades de mostrar isso para os alunos. Sempre usando cores diferentes, né, que eu acho que favorece um pouco a visualização. Ali eu coloquei metade
de um círculo na cor laranja e um quadrado na cor azul. Aí tudo que você for escrever do semicírculo, você vai e escreve na mesma cor que você marcou. Não sei se, eu não lembro dessa questão, se era para calcular a área. πr ao quadrado sobre 2. Aí você quer escrever ali do quadrado. Isso aqui nós vamos usar base vezes altura, então L ao quadrado, não sei o jeito que vocês costumam fazer. Mas sempre usando as cores diferentes para ele associar a conta que você está fazendo com a figura geométrica. Certo? Deixa eu ver as perguntas que tem ali no chat. Você pode fazer a captura de tela e selecionar já a região desejada, apertando simultaneamente as teclas Windows Shift e S. Não sabia dessa. Windows Shift S. Ah, velho, bacana, bacana. Não sabia disso não. A boa contribuição ali no chat, ó. Você aperta a... Eu apertei, na verdade, Shift primeiro, Windows e S. Aperta tudo junto, que aí ele te dá a possibilidade de você já escolher o que, que você quer capturar. Aí você já pega a imagem certa. Nossa, bacana, velho. Top demais. Obrigado aí pela contribuição. Maria diz que a régua não está aparecendo. De novo, se você apertar alguma função e não aparecer na tela, diminui o zoom. Clica na lupazinha e diminui o zoom, porque olha só o tamanho da tela que nós estamos trabalhando. Tá vendo? Então pode ser que na hora que você escolher a régua, ela vai para qualquer lugar daqui. E você tem que tirar o zoom para você ver aonde que vai. Uma coisa interessante também que eu esqueci de falar aqui, é uma possibilidade. É o seguinte. Vamos supor que você está resolvendo essa questão aqui, ó. E seu espaço de escrever aqui acabou. Você preencheu isso tudo. E você tem que continuar a questão. O que, que você faz? Você pode vir aqui e arrastar a camada simplesmente. Ó. Que aí você tira só a camada de resolução, que você já fez. Pode criar uma nova camada e você continua a resolução aqui. Ó. Ah, eu quero voltar para aquela camada que já estava aqui antes. Você marca a camada e arrasta ela de volta para onde ela estava. Então, assim, quando a gente cria essa tela gigante, seu espaço não acaba nunca. Você pode arrastar a camada para cima, continuar a resolução. Se você precisar, você volta com a camada. Com relação à escrita, ela tem que ser contínua, porque tentei escrever, mas fica falhando. Essa parte aí seria... Eu não sei... Ela não tem que ser contínua, não. A minha aqui eu escrevo normal. Pedro. Não sei se o problema seria na mesa. Isso aí é... O meu pai, ele comprou uma mesa também, ele demorou um pouco para calibrar ela e tava falhando no sentido de ficar muito fraco a escrita dele. E depois ele calibrou e funcionou. Então talvez seja uma coisa da mesa em si. Esse programa tem para celular? Cara, não sei. Nunca procurei, mas como a mesa digitalizadora, eu não sei se tem como ligá-la no celular. Talvez até tenha algum adaptador, mas o meu eu não tenho, eu nunca tentei fazer. Sempre usei pelo computador. As outras perguntas aqui foram do início. Bom, gente, então é isso, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, essa aula aqui eu acho que eu consegui gravar ela. Eu vou disponibilizar pro pessoal aí, para vocês até verem depois também. Às vezes fica falhando, vocês querem ver algum detalhe ou outro. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí que eu tento responder agora. E era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Ah, beleza. Você vai gostar muito. Valeu, então. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Estou à disposição no WhatsApp e no Telegram, caso vocês precisem de algum apoio. Valeu, um abraço e até mais.